Agora fale com mais convicção. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós cremos na Tua palavra, que é poderosa para nos alimentar, nos fortalecer, nos edificar, nos instruir. E nessa noite nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós pedimos que ela seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, que possamos ser edificados nessa noite. Nós te pedimos, desvenda os nossos olhos, arranca toda a cegueira, todo o véu diante dos nossos olhos, e que na Tua luz possamos compreender e conhecer todas as coisas. É isso que nós te pedimos nessa noite. Incendeia os nossos corações com essas verdades espirituais que serão compartilhadas, com essas sementes eternas que serão liberadas sobre os nossos corações nessa hora. Nós te pedimos revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Diga um amém mais forte. Amém. Se assente no seu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero compartilhar sobre um princípio que eu creio que encherá o seu coração de fé e incendiará o seu coração, amém, com encargo, com paixão pela edificação da igreja e com o propósito eterno de Deus. Eu quero ensinar sobre o princípio da recompensa. Há uma recompensa reservada para mim e para você, quando nós cumprimos o propósito de Deus. Eu sei que você é filho de Deus, e como filho de Deus você tem um alvo, que é agradar a Deus. Agradar a Deus é o que nós queremos. Todo aquele que nasceu de novo e se tornou filho de Deus, ele tem um desejo no seu coração de agradar o coração do seu Pai, de trazer prazer no coração do Pai. Quantos querem agradar a Deus aqui? Mas o que agrada a Deus? A resposta é muito simples. O que agrada a Deus é a fé. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. Isso, amém, que bom que vocês estão animados. Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do verso 5. Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque foi o primeiro na Bíblia que foi arrebatado, foi o primeiro homem que foi arrebatado na palavra de Deus. Portanto, Enoque profeticamente aponta para a igreja que será arrebatada. E qual foi o testemunho que Enoque obteve antes do arrebatamento? Ele obteve o testemunho de alguém que agradou a Deus. E eu creio que se você receber essa palavra nessa noite, com seu coração receptivo, e permitir que essa palavra enche o seu coração de fé, você obterá esse mesmo testemunho, o testemunho de alguém que agradou a Deus na sua vida, na sua geração. E para que você seja bem sucedido nesse propósito, nesse alvo de agradar a Deus, nós precisamos entender o que o agrada. E o que agrada a Deus é o que está no verso 6 do capítulo 11 de Hebreus, quando o autor de Hebreus diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua dizendo: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então preste atenção: o que agrada a Deus é a fé. A fé é o que agrada a Deus. E a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. Eu sei que muitos de nós ainda talvez vivemos confiando na nossa obediência,
ou em algum mérito que nós tenhamos. Muitos baseiam o seu relacionamento com Deus no merecimento, mas a palavra diz que o justo, ele vive pela fé, e somente aquele que crê pode agradar a Deus. Então quantos querem agradar a Deus? Então diga para o seu vizinho: para agradar a Deus, o caminho é esse, você precisa crer. Só que a Bíblia também revela qual que é o tipo de fé que agrada a Deus, e no verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça duas coisas. A primeira coisa, o autor de Hebreus diz: creia que Deus existe. E a segunda coisa é que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, em primeiro lugar, aquele que crê precisa se aproximar de Deus crendo que ele existe. Mas a melhor tradução desse texto, no verso 6, a melhor tradução seria: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é. Essa é a tradução literal desse texto. Por quê? Porque o nome de Deus é eu sou. Deus é o quê? Deus é tudo aquilo que você precisa que ele seja. É como se Deus te desse um cheque em branco e colocasse nas suas mãos para que você pudesse preencher. Ele é aquilo que você precisa que ele seja. Então, se você precisa de cura nessa noite, Deus é a sua cura. Se você está precisando de algum suprimento, Deus é o seu suprimento. Se você está precisando de sabedoria, Deus é a sua sabedoria. Se você está precisando de vitória, Deus é a sua vitória. Não importa qual seja a sua necessidade, Ele é o seu supridor, porque Ele é. Então fé é crer que Deus é. Ele é tudo que você necessita, Ele é tudo que você precisa. Não importa a sua necessidade, o suprimento dEle é transbordante para suprir cada uma das suas necessidades. Amém, meus irmãos? Mas a segunda coisa que o texto diz, e é nela que eu quero me deter, daqueles que desejam agradar a Deus, o autor de Hebreus diz que você precisa crer que Deus é galardoador. Essa palavra galardoar, talvez alguns não estão tão familiarizados com ela, mas significa recompensar. Então o autor de Hebreus está dizendo que precisamos crer que Deus é um Deus recompensador. Então, o que agrada a Deus? Em primeiro lugar, creia que Ele é aquele que supre todas as suas necessidades. Em segundo lugar, creia que Ele deseja recompensá-lo. Recompensá-lo pelo quê? Somente por buscá-lo. Tem pessoas que, por falta de entendimento, de clareza, acabam enxergando o ensino da graça de Deus como algo que contradiz o ensino da recompensa. E preste atenção, a maneira como o diabo impede que certos assuntos sejam ensinados e pregados em alguns lugares é produzindo exageros e extremos em determinados lugares. E essa é uma das razões que eu tenho tido tanto encargo de ensinar sobre a verdade da graça de Deus, porque eu percebo que é necessário que nós tenhamos um equilíbrio, e esse ensino dessa noite que eu quero trazer, é para que você possa ter a sua revelação alargada. Amém, meus irmãos? É um fato, Deus deseja recompensar você, mas é um fato também, que essa recompensa tem a ver sim com o seu merecimento. Preste atenção, tem a ver com merecimento, porque você será recompensado de acordo com as suas obras. Aquele que será recompensado por Deus é aquele que busca a Deus, e se ao buscá-lo, Deus te capacitou para fazer algo, se ao buscá-lo, Deus derramou unção sobre você para cumprir um determinado propósito, você será recompensado. Amém, meus irmãos? Para entender melhor esse ensino, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ler juntos o verso 10.
1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. O apóstolo Paulo, ele diz, eu amo esse texto, ele faz essa seguinte afirmação, preste atenção: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Preste atenção, esse texto é simples. Aquele que entendeu a graça de Deus, aquele que enxergou a graça de Deus, aquele que teve revelação da graça de Deus, ele vai querer fazer algo para Deus, porque aonde tem graça haverá obras, aonde tem graça haverá frutos. Paulo está dizendo que ele recebeu uma medida da graça de Deus, e essa graça na sua vida não se tornou vã, não se tornou vazia, infrutífera, sem propósito. Mas a questão é que na vida de muitos crentes, a graça de Deus tem se tornado vã. O que isso significa? Significa que você recebeu uma medida de favor, você recebeu uma medida de graça, mas essa graça não se resultou em nada, essa graça não produziu nenhum fruto, essa graça não cumpriu o propósito para o qual ela foi liberada e compartilhada sobre a sua vida. Ela não se resultou em frutos. A graça não é só perdão, a graça também é poder. A graça é o que te capacita para cumprir o propósito de Deus, e quando você cumpre esse propósito, a boa notícia é que você será recompensado, galardoado. Por que Paulo diz que há pessoas que receberam uma medida de graça, e essa graça se tornou vã? Ou seja, não adiantou em nada, não produziu nada, se perdeu. Paulo, ele termina o texto dizendo: eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quanto mais você desfruta da graça de Deus, mais você trabalha. Quanto mais você desfruta do favor de Deus, mais frutos você tem para apresentar. Acho que eu vou dizer mais uma vez: quanto mais você desfruta da graça de Deus, mais frutos você terá para apresentar. Amém, meus irmãos? A questão é que tem muita gente por aí pregando a graça, mas cuidado, porque nem tudo aquilo que você escuta na internet ou ouve por aí está alinhado com a verdade do Evangelho no Novo Testamento. Porque alguns pregam a graça dizendo que eu recebi a graça, eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo do favor, então não tenho que fazer mais nada. Quantos já ouviram isso aqui? Para que liderar célula? Eu estou na graça. Para que me envolver com a obra de Deus ou com algum ministério? Eu estou na graça. Por que contribuir financeiramente ou com o meu dízimo? Eu estou debaixo da graça. A graça não te deixa passivo, a graça te capacita para cumprir o propósito. A graça não é provisão para não fazer, a graça é poder para fazer. A graça não é desculpa para viver uma vida no pecado, a graça é provisão de Deus para que você tenha vitória sobre o pecado. Aquele que enxergou a graça de Deus, aquele que teve revelação da graça de Deus e teve os seus olhos abertos para conhecê-la, é aquele que diz: agora que eu posso liderar, porque eu estou debaixo do favor de Deus. Agora que eu posso contribuir, porque eu sou debaixo da graça de Deus. Agora que eu vou dizimar, porque eu estou debaixo do favor. Amém, meus irmãos? Mas alguns ensinam o contrário: porque estou na graça não preciso orar, porque estou na graça não preciso liderar, porque estou na graça não preciso me comprometer, porque estou na graça não preciso fazer nada. Mas nós cremos exatamente o contrário, porque você provou do amor de Deus, porque você provou da graça de Deus, é aí que eu quero corresponder cada vez com mais intensidade a esse amor que eu recebi, a essa graça que eu recebi, porque eu estou na graça,
porque eu estou debaixo do favor, agora eu tenho poder para liderar, agora eu tenho poder para cumprir o ministério, agora eu tenho poder para frutificar e ter vitória sobre o pecado. Diga amém. Quanto mais você compreende que você está debaixo do favor, quanto mais revelação você tem que você é favorecido e que os céus estão abertos sobre você, quanto mais você compreender do favor de Deus que é multiplicado sobre você, mais disposição para trabalhar você terá, mais alegria para trabalhar você terá, e você não reclamará do trabalho, porque é um privilégio, é uma honra, é uma glória, é uma alegria poder servir na casa de Deus e ser chamado de cooperador de Deus e ajudante da divindade. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Não há glória maior do que essa, cooperar com Deus no seu propósito. Não há glória maior do que essa, você ser chamado de ajudante de Deus, porque Deus não precisa de nada e nem de ninguém, mas na sua graça, Ele escolheu compartilhar conosco o privilégio de fazermos parte de uma obra que pertence somente a Ele, e Ele ainda nos dá habilidade para fazermos essa obra na força dEle, e o melhor, Ele ainda vai te recompensar no final. Volta lá para o verso 10 de 1 Coríntios capítulo 15, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Será que tem crentes que têm recebido uma medida de graça, e a graça tem se tornado vã, vazia, desperdiçada na vida dele? Sim ou não? Sim. É por isso que a Bíblia ensina sobre o crente vencedor e o crente que é derrotado. Ambos receberam graça, mas o crente derrotado é aquele que permite que a graça se torne vã. Quando que a graça se torna vã? Quando você recebe suprimento, poder, riqueza espiritual, unção, habilidade, e você não usa, você larga para lá, e ela é desperdiçada na sua vida. Mas quem é o crente vencedor? É aquele que recebeu algo da parte de Deus, e ele multiplica aquilo que ele recebeu, ministrando aquilo que ele recebeu na vida de outras pessoas. Como que a graça pode se tornar vã na sua vida? Vou te dar um exemplo. Essa aqui é uma conferência também para líderes, pessoas que lideram células, pequenos grupos. Aqui nessa igreja local, certamente é uma escola de líderes, e Deus produziu no seu coração um desejo de liderar na casa de Deus, porque acredite em mim, se há um desejo no seu coração de servir na casa de Deus, pode ter certeza que não é algo que o diabo colocou dentro de você, porque o diabo não tenta ninguém assim. Você vai liderar, você vai ser líder. Isso só pode ser fruto de um desejo que Deus plantou dentro de você, porque é Ele que produz tanto querer dentro de nós e também o realizar. Então você quer servir na obra de Deus, e você quer se aperfeiçoar para isso, e aí você quer se capacitar para receber mais ferramentas. Então você se matricula na escola de líderes, amém? Você assiste todas as aulas, você lê toda a apostila, você faz todos os exercícios, e você tem um desejo dentro de você de se envolver, e você pensa: eu preciso liderar uma célula, eu preciso abençoar pessoas, discipular pessoas, treinar outros líderes, eu quero frutificar para Deus, eu quero gerar filhos espirituais, eu quero edificar pessoas. E aí você recebe uma medida de graça de Deus para isso, você recebe unção para isso, amém, meus irmãos? Ele recebeu graça. Preste atenção, todo aquele que tem um encargo de fazer algo para Deus, ele já recebeu o suprimento necessário. Acho que você não entendeu. Todo aquele que recebeu um encargo de realizar algo na obra de Deus, ele já recebeu toda a unção, todo o poder,
toda habilidade e todo o suprimento espiritual necessário para isso. Você apenas precisa reconhecer aquilo que Deus já te deu. Amém, meus irmãos? Só que aí você começa a pensar: não, mas eu trabalho muito, não, mas eu tenho filhos em casa, eu preciso terminar a minha faculdade, agora eu vou fazer uma pós-graduação, eu acabei de casar, estou reformando o meu apartamento, eu não tenho tempo, não posso me dedicar. Recebeu graça? Sim. Mas quando você, por conta das coisas dessa vida, deixa para lá, falando: não tenho tempo, não tenho condição, deixa para outro fazer, não tenho como me dedicar a isso. Preste atenção, você recebeu graça, mas essa graça se tornou vã. Você é crente? Sim. Você é salvo? Sim. Você é amado por Deus? Sim. Você é filho de Deus? Sim. Mas você recebeu poder e você não usou. Você recebeu unção e ela não cumpriu o propósito. Você recebeu graça, mas essa graça se tornou vã. Todo filho é amado por Deus, mas nem todos os filhos provocam prazer no coração do pai. Qual é o filho que provoca prazer no coração do pai? Aquele que recebeu uma medida de graça, e essa graça cumpriu o propósito para o qual ela foi liberada. Então, como que a graça se torna vã? Quando você a recebe e ela se torna vazia, desperdiçada, infrutífera, e não cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. E é interessante a maneira como Paulo diz no verso 10 do capítulo 15, quando ele afirma: antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo está dizendo: eu recebi um chamado, eu recebi um encargo, eu recebi um propósito, eu recebi uma vocação, eu compreendi esse propósito, eu fui desafiado, a graça de Deus me capacitou, e o que eu fiz? Eu vou servir a Deus, eu vou trabalhar para Deus. Ele ainda chega a afirmar: e eu trabalhei muito mais do que todos eles. Quando você olha para esse texto, parece até que Paulo está sendo arrogante, porque se todos eles que Paulo está se referindo é aos apóstolos, Paulo está dizendo que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos juntos. Por que Paulo faz essa afirmação? Porque ele tinha convicção que ele recebeu uma medida da graça de Deus. Por isso que ele diz: não foi eu que trabalhei, mas foi a graça de Deus comigo. Qual que é o grande sinal de alguém que recebeu graça? Obras. Qual que é o grande sinal na vida de alguém que ele recebeu graça? Favor. Frutos. Aquele que recebeu favor, ele expressa esse favor através de obras. Aquele que recebeu da graça de Deus, ele vai manifestar essa graça através de frutos. Isso significa que aquele que não tem obras, aquele que não tem frutos, ele recebeu graça, e essa graça se tornou vã. Nós avaliamos a graça que recebemos pelas obras que nós temos realizado, porque a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Eu recebi graça, mas não recebi graça para ficar na praia comendo peixe frito, tomando guaraná, descansando na rede. Eu recebi graça para produzir algo para Deus. Ou você acha que Jesus morreu numa cruz para que você pudesse ir pescar? Você é livre, amém? Quantos são livres aqui? Mas se você recebeu graça de Deus, você vai ter frutos para apresentar. Por isso que é tão grave quando você não responde a Deus, quando você não corresponde ao chamado e ao serviço que Ele compartilhou com você. Ou seja, eu recebi uma graça para pregar, eu recebi uma graça para ensinar, eu recebi uma graça para treinar líderes,
Então eu preciso procurar usar ao máximo essa graça que eu recebi. Toda semana então, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou treinando, eu estou escrevendo, eu estou compartilhando. Por quê? Porque eu recebi uma graça. E tendo recebido essa graça, eu estou manifestando essa graça em frutos, em obras, e ainda vou receber uma recompensa por ela. Então veja como que Deus é gracioso. Ele te dá graça, você corresponde com essa graça e Ele te recompensa, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas e se eu não fizer? Alguém vai fazer. Mas e se eu não fizer? Alguém vai tomar o seu lugar, e a recompensa que seria para você, será dada a outro. Você pode lembrar o exemplo de Judas. Depois que Jesus subiu aos céus, Pedro reuniu com os outros 10, porque naquela altura eram 11 discípulos, e Pedro falou: Judas tinha um espaço entre nós. Judas foi chamado para esse ministério. Judas recebeu uma oportunidade. Judas recebeu graça, mas Judas renunciou. A graça se tornou vã na vida dele. E o que Pedro disse? Vamos escolher mais um, porque o número tem que estar completo. Por alguma razão tinham que ser 12 discípulos, porque Deus havia determinado que o número de apóstolos deveriam então ser 12. Mas preste atenção, um não respondeu, um não se posicionou, um não correspondeu. Tinha um galardão reservado para ele, tinha uma recompensa separada para ele, mas ele perdeu tudo isso, e outro ocupou o lugar dele, e outro assumiu a posição dele. Atos capítulo 1, verso 17, vamos ler sobre isso. Atos capítulo 1, versículo 17 até o 20. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. Verso 20, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E olha essa última expressão: e tome outro o seu encargo. Parafraseando o texto: fique deserta a sua casa, a sua família, e tome outro o seu encargo, que outro tome o lugar dele como pai daquela família. Estou lembrando de uma história de um irmão que estava assim, com vários problemas de saúde, foi ao médico. O médico era um verdadeiro terrorista, e o médico perguntou para ele: você quer morrer? Ele disse: não. Pois é, porque eu vou te dizer. O médico respondendo: tudo que você tem vai ser passado para outro. Sua mulher não vai ficar sozinha, ela vai casar com outro, e outro vai dormir na sua cama, e os seus filhos vão sentar no colo dele, vão chamá-lo papai. Tudo que você tem vai ser passado para outro. Você quer trocar tudo isso por um prato de comida? Ele ficou em pânico, porque ele precisava se alimentar melhor. E quando ele imaginou outro homem na cama dele, outros filhos chamando os seus filhos chamando outro homem de pai, isso significa o quê? Que o encargo dele, a posição dele, o lugar dele seria passado para outro. Olha o que diz o verso 21 do capítulo 1 ainda de Atos: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia
em que dentre nós for levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, um deles iria tomar o lugar que era de Judas e ser testemunha da ressurreição. Preste atenção, não deixe que outro tome o seu lugar, porque há uma recompensa que é para você, há um encargo que é para você, e você precisa manifestar essa graça que você recebeu com obras, e você precisa ter disposição para isso. Amém, meus irmãos? A graça não nos deixa preguiçosos, a graça não é para nos deixar passivos, indiferentes. A graça é poder que nos capacita para cumprir o propósito para o qual nós fomos criados por Deus. Tudo que você precisa é do favor de Deus. A coisa mais importante na vida, acredite em mim, é ter favor. Quando você tem favor, portas se abrem diante de você. Quando você tem favor, há suprimento para as suas necessidades. Quando você tem favor, há sabedoria, há estratégia, há direção, há ferramentas espirituais. Quando você tem favor, você tem tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. E você já recebeu uma medida de favor, e você precisa corresponder com ela. Como, pastor? Através de frutos, através de obras. Diga para o seu vizinho: não permita que a graça de Deus se torne vã, vazia, desperdiçada na sua vida, mas que ela cumpra o propósito para o qual ela foi liberada sobre você. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5. Em Lucas capítulo 5, vou encerrar com esse texto. Jesus estava ensinando no mar da Galileia, a multidão aglomerada de tal maneira que Jesus se sentiu pressionado e impelido. Ele pensou então em entrar em um dos barcos e ensinar dali. E a Bíblia diz no texto que vários barcos estavam ali na beira do mar, e Jesus escolheu um deles para entrar. Preste atenção, o Senhor sempre vai escolher um barco para entrar, e quando o Senhor escolher o seu barco, fique sabendo, você está prestes a ser abençoado por Ele. Mas por que Jesus entrou no barco? Porque Ele estava precisando. Então não existe glória maior quando Deus precisa de alguma coisa, porque o Senhor é muito rico, Ele é dono de tudo, mas Jesus ali estava sem barco, e aquele que é o Senhor de tudo, estava precisando de um barco naquele momento. E Ele fala para Pedro: vou entrar no seu barco, preciso do seu barco, me empreste o seu barco, passa para cá o seu barco. E o que Pedro falou? A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. Já era cedo, já estava pela manhã. Pedro tinha trabalhado a noite inteira, não havia pescado nenhum peixe. Você acha que Pedro estava bem-humorado, alegre, cantarolante? Provavelmente Pedro estava cansado, mal-humorado, abatido, a noite inteira tentando pescar, jogando a rede, puxando a rede, e não pesca nada. Ele para na praia, aparece um pregador, Jesus, dizendo para ele: eu preciso do seu barco. O que Pedro poderia falar nessa hora? Senhor, estou cansado, passei a noite inteira trabalhando, tentando pescar um peixe, não peguei nada. Por que o Senhor não pede o barco emprestado para outro? Pedro podia responder assim para Jesus? Podia ou não podia, irmãos? Podia, mas Pedro iria perder a sua recompensa, uma recompensa que estava reservada para ele. Muitos talvez aqui nessa noite tenham falado assim: Jesus está precisando de você, do seu barco, e você responde para ele: estou cansado, trabalhei a semana inteira, tenho estudado demais, tem que ser eu. Por que o Senhor não pede para outro?
Você pode responder dessa forma: o Senhor não vai te condenar, mas você vai perder a sua recompensa. Você não pode encarar o seu trabalho para Deus como um peso. O nosso trabalho para Deus deve ser um deleite, deve ser alegria. É como lua de mel. Nenhum jovem recém-casado está ali na sua lua de mel, chega para sua esposa dizendo: amor, estou tão cansado, organizamos tudo, vamos largar isso de lado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se ele estiver enxergando a sua lua de mel como um trabalho penoso, ainda não teve compreensão do propósito. O cara ficou esperando aquilo o tempo inteiro, a vida inteira. Pode até estar com olheira, semana inteira sem dormir, mas ele fala o quê? Agora que eu vou entrar no descanso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor está te convidando para uma lua de mel. Liderar célula não é trabalho penoso. Liderar célula é descanso. Amém? Contribuir financeiramente com a obra de Deus não pode ser visto como algo penoso. Tem que ser visto para você como um privilégio. É a sua oportunidade. É a oportunidade que você estava esperando, e você ainda será recompensado por Deus. O Senhor está querendo te recompensar. Por isso Ele está querendo entrar no seu barco nessa noite. Então lá em Lucas capítulo 5, no verso 1, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Uma noite inteira de trabalho, não teve nenhum fruto. Uma noite inteira de esforço, não se resultou em nada. Alguns minutos dado para Jesus usar o barco, vai se resultar numa pesca poderosa, sobrenatural, maravilhosa, numa grande recompensa. Olha o que diz o verso 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Por que Pedro foi tão abençoado? Porque ele cedeu o barco dele para Jesus. Mas não foi só Pedro que foi abençoado, até os seus companheiros foram abençoados. Mesmo não entendendo nada do que estava acontecendo, a bênção de Deus alcançou eles também. Por causa de você, sua casa será abençoada. Por causa de você, seus parentes serão abençoados. Por causa de você, sua célula será abençoada. Seus vizinhos serão abençoados. Seus colegas de trabalho serão abençoados. Seus amigos na faculdade serão abençoados. Por quê? Porque a bênção do Senhor nunca é na medida. A bênção do Senhor sempre é transbordante. Quantos querem a recompensa da graça aqui nessa noite? Essa é a recompensa da graça. Pedro não fez nada. Pedro só permitiu que Jesus usasse o seu barco. Deixe Jesus usar seu barco nesses dias, e Ele vai te recompensar. Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender: não há nada de errado em desejar a recompensa. Não há nada de errado em crer na recompensa, em querer a recompensa, porque recompensa é aquilo que Deus tem preparado e reservado para os seus filhos.
Então não encare o tempo que foi dado para Jesus usar o barco como um tempo perdido, como um tempo desperdiçado. Eu podia estar pescando mais. Encare esse tempo em que você está emprestando a Jesus para Ele usar o seu barco como um tempo de graça e de favor na sua vida, e você será recompensado por isso. Fique de pé no seu lugar, mas em pé, abra sua Bíblia lá em Hebreus novamente, no capítulo 11, no verso 24, com a sua Bíblia aberta. Hebreus capítulo 11, verso 24 em diante. Olha o que o texto diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Olha o que diz no finalzinho do versículo: porque contemplava a recompensa, porque contemplava o galardão. Qual é a fé que agrada a Deus? É aquela que crê que Ele é, e aquela que crê que Deus é recompensador. Moisés creu na recompensa, e por isso ele agradou a Deus. Moisés olhava a recompensa, Moisés contemplava o galardão. Moisés tinha os seus olhos na eternidade, enxergava aquilo que ele receberia das mãos de Deus. Você sabe, o vencedor é aquele que deseja a recompensa, é aquele que crê na recompensa. O vencedor é aquele que recebe uma medida de graça, e essa graça não se torna vã, cumpre o propósito para o qual ela foi liberada, frutos, obras, ele ainda será recompensado por isso. Mas pastor, essa recompensa é só na glória? Será que tem uma recompensa nessa vida terrena também? Tem recompensa hoje para nós. Preste atenção, não é uma questão de fazer barganhas com Deus, é apenas uma questão de crer na recompensa, e de desejar a recompensa, e a recompensa hoje para você sim. Marcos capítulo 10, no verso 28, Jesus disse, o texto afirma: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O Senhor não repreende Pedro. O que o Senhor responde para Pedro? No verso 29 em diante: tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já, agora, no presente século, o que, meus irmãos? O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Olha o que o Senhor está dizendo: há uma recompensa para você, Pedro, e essa recompensa não é só na vida eterna não, essa é uma recompensa nesse tempo presente também. Jesus disse que ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, irmão, fazendas, campos, bens, dízimos, ofertas, tempo, qualquer coisa que você tenha, entregue a Deus, por amor ao Evangelho. Qualquer coisa que você renuncia, por amor à obra de Deus, por amor à causa de Cristo, você receberá recompensa sim. Mas acredite em mim, Deus nunca perde no dar, e Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Você será recompensado pelas mãos do Senhor. Estenda a sua mão assim em forma de receber. Feche os seus olhos. Você talvez é um discipulador na casa de Deus, você é um líder de célula, alguém comprometido com essa obra, com esse ministério. Você recebeu um encargo da parte de Deus. Ele plantou um desejo no seu coração, Ele plantou um santo querer, e o sinal que você recebeu esse encargo
é que uma medida de graça foi liberada sobre a sua vida. E porque você recebeu graça, você não cumprirá esse propósito na força do seu braço, no seu muque, mas tudo que você fizer, você fará com a graça de Deus trabalhando junto com você. E essa graça não se tornará vã, desperdiçada, vazia, mas ela se resultará em frutos, em obras e no cumprimento do propósito, e você será recompensado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, pedimos que essa palavra que foi compartilhada, ministrada, que ela possa encontrar bons solos e corações receptivos, e que ela possa produzir frutos de transformação, de compromisso, de entrega, de consagração, de dedicação ao Senhor. Não uma vida apática, não uma vida sem frutos, não uma vida descomprometida, mas uma vida com encargo, com paixão, com fervor, com intensidade. Em nome de Jesus, Senhor, os meus irmãos que estão aqui nessa noite, que o Senhor possa incendiar o coração deles nesses dias, renovando o encargo, renovando o chamado, renovando a visão que um dia o Senhor plantou no coração deles, e que eles tenham olhos para perceber, para reconhecer essa medida de graça e de favor que já foi multiplicado sobre a vida deles, e que eles tenham a confiança que certamente serão recompensados pelo Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga um amém mais forte. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Abraça essa pessoa que está do seu lado e diga: você será recompensado, galardoado pelo Senhor. Então diga: não permita que a graça de Deus se torne vã na sua vida, em nome de Jesus.